segundo livro das crônicas dos reis de Judá e de Israel. Segundo livro das crônicas dos reis de Israel. A partir do capítulo 28. Deixe a sua Bíblia aberta. O mês de junho é um mês em que, normalmente, nos últimos anos, nós temos reservado para uma reflexão sobre despertamento espiritual, sobre avivamento espiritual. E hoje nós programamos, então, uma conferência de despertamento espiritual para a nossa igreja. E pela manhã queremos compartilhar com os irmãos esse avivamento espiritual que aconteceu nos dias do rei Ezequias. Hoje à noite nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Não há motivação maior para o crente em ter uma vida avivada, comprometida, fortalecida na presença do Senhor do que a volta de Jesus. Do que a volta de Jesus. Quero compartilhar com os irmãos, então, algumas questões sobre a volta de Jesus e como nós queremos que Jesus volte logo, não é verdade, irmãos? Você quer que Jesus volte logo, irmão? Ele poderia voltar hoje para você? Pode? Poderia voltar hoje para você? A mala está pronta? A mala está pronta? Já botou tudo que tem que colocar lá dentro? Ou já tirou tudo que não deveria estar lá dentro? Na mala da eternidade, meu irmão, você não vai levar mágoa, rancor, ressentimento, amargura, não cabe. Não dá. Não dá. Na mala da eternidade, Paulo disse que você não vai levar a sua casa, você não vai levar o seu carro, você não vai levar os bens que você adquiriu, a sua poupança que você acumulou durante anos e anos aqui, a sua aposentadoria, não vai nada para lá. Não vai nada para lá. Então, hoje à noite, a gente vai falar sobre a volta de Jesus e como a gente deve se preparar para essa volta. Não há motivação maior para nos prepararmos ou para vivermos uma vida avivada, não uma vida apática, do que a volta de Jesus. Como desejamos que Jesus volte logo. Como desejamos dizer, como cantamos no início do culto, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando a gente diz, pode vir, Senhor Jesus, a gente está dizendo, pode vir porque a gente está pronto. Não tem nada pendente, né? Não tem nada pendente, não tem nada que esteja ainda enrolado, né? Porque já está tudo resolvido, a gente já pediu perdão a quem tinha que pedir, a gente já liberou perdão para quem a gente tinha que liberar, está tudo pronto. Então, hoje à noite a gente conversa sobre a volta de Jesus. Amém, gente? Mas agora de manhã eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa história, do avivamento que aconteceu nos dias do rei Ezequias. Antes da gente chegar, então, aquilo que aconteceu propriamente nos dias de Ezequias, eu precisava compartilhar o pano de fundo. Ezequias começa a reinar, e isso está relatado no capítulo 29, mas o capítulo 28 fala sobre o reinado do seu pai. E no capítulo 29, então, quando Ezequias começa a reinar, você vai encontrar o estado em que ele encontra a nação. No capítulo 28, verso 1, a palavra de Deus vai nos dizer: Acás, o pai de Ezequias, tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar aos Baalins, queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e
chegou até a queimar os seus próprios filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros entre o povo e os levaram a Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, que era, portanto, o rei de Israel, matou 120.000 soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicre, guerreiro efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Isricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200.000 prisioneiros. Gente, tem noção do que é isso? 200.000 prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas, também levaram muitos despojos. Agora vá comigo ao verso 18. Verso 18. Vai dizer que os filisteus atacaram as cidades de Cefelá, no sul de Judá, conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Timna, Ginzo, com todos os seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acás apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes, e ofereceu-as ao rei da Assíria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou tantas dificuldades, o rei Acás tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Acás juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor, ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém, em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Gente, qual é o cenário que a gente encontra aqui? Um cenário de caos. Caos social, caos moral, caos espiritual. Será que o Brasil de hoje é diferente do Judá daquela época? Do país de Judá daquela época? Será que existe alguma semelhança entre o caos que a gente vive hoje no nosso país, que também é um caos social, moral e espiritual, muito além do caos político e econômico? Nós temos um caos social, moral e, sobretudo, espiritual no nosso povo. Esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias. Esta é a realidade que aconteceu nos dias de Ezequias. Logo após a morte de Acás, Ezequias então assume o reinado com apenas 25 anos. E ele começa a reinar de um jeito completamente diferente, liderando a nação numa grande volta para Deus, num grande retorno aos caminhos do Senhor, num grande propósito de que esse povo se voltasse para Deus. Para mudar aquele estado de coisas, Ezequias tomou algumas providências. Da mesma forma, eu creio que nós precisamos tomar algumas providências para que o Brasil se volte para Deus. Porque a maior necessidade do nosso país é que o nosso país se volte para Deus. Essa é a maior necessidade. Voltando-se para o Senhor, é que o Brasil vai se ver livre da corrupção, da ganância, da mentira,
do suborno, da violência, que tanto tem assolado as nossas cidades, que tanto tem destruído a paisagem e o cenário tão lindo no nosso país. Mas para que este país se volte para Deus, é preciso que nós, o seu povo, tomemos algumas providências. Tomemos algumas providências. Esse despertamento espiritual sempre acontece a partir do povo de Deus. Ao longo da história do cristianismo, os grandes avivamentos espirituais começaram com grupos pequenos que decidiram orar, que decidiram buscar a face do Senhor, que decidiram buscar a Deus e se humilhar na presença do Senhor, obedecendo a 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como falamos na quarta-feira passada, vivemos numa terra doente, numa terra enferma, contaminada pelo pecado, contaminada pela corrupção, que precisa ser curada desta enfermidade, desta chaga. Então, para que haja um grande avivamento espiritual no Brasil, nós precisamos fazer algumas coisas. O despertamento espiritual que o Brasil precisa acontecerá quando o templo for purificado. Acontecerá quando o templo for purificado. Você vai dizer, pastor, eu acho que o templo está limpo. O pessoal passou aqui ontem, fez uma limpeza. Não é esse templo. Não é esse templo. Naquela época, o templo estava uma imundície só. Diz o texto que Ezequias convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse, escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retirem tudo que é impuro do santuário. Guarde essa frase, retirem tudo o que é impuro do santuário. Ezequias ordenou uma faxina no templo, ordenou uma limpeza no templo. Retiraram tudo que era impuro, tudo que estava contaminando aquele ambiente. Eles levaram provavelmente uma semana limpando o templo, removendo toda a sujeira que estava lá. Só que no Novo Testamento, a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Você pode ler ali comigo na tela? Consegue ler? Acaso não sabem que o corpo de vocês que habita, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, no Novo Testamento, nós somos o templo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. É o lugar onde Deus precisa ser adorado. Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis, o que, irmãos? Os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu e você somos o templo que precisa ser purificado, templo que precisa ser limpo. A palavra de Deus, retirem tudo que é impuro do santuário. Quais são as impurezas que estão no nosso santuário? Quais são as impurezas que estão no nosso coração? Quantas vezes mágoas, raízes de amargura, ressentimentos. A palavra de Deus vai nos dizer, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Alimente a sua mente com isso, alimente o seu coração com isso, tire toda a sujeira. Não deixe
que a sujeira do pecado inunde o seu coração, as impurezas do coração precisam ser tratadas e arrancadas e retiradas. Deus está ordenando uma faxina no nosso coração. 2 Coríntios 7, verso 1 diz: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse mesmo versículo, na Nova Versão Internacional, vai dizer: purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Precisamos limpar e retirar tudo que contamina a nossa vida. Tudo aquilo que nos contamina e que nos impede de vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva. A purificação daquele templo em Jerusalém nada mais é para mim e para você do que uma ilustração, do que uma metáfora da purificação que precisa acontecer nas nossas vidas, da santificação que Deus exige de mim, de você, de cada um de nós. É por meio de uma vida santificada que nós faremos diferença neste mundo. O mundo precisa de uma referência de vida com Deus, de relacionamento com Deus, de santidade. Se não encontrar em nós, onde encontrará? O Brasil só vai mudar quando o povo de Deus se santificar, quando o povo de Deus viver o Evangelho, quando o povo de Deus não considerar o Evangelho como uma roupa, como um acessório que a gente apanha para ir à igreja e depois, quando chega em casa, pendura de novo no armário. É disso que o Brasil precisa, de um povo que faça diferença ao se afastar do pecado, ao se limpar do pecado. Jesus disse, e nós vimos isso no domingo passado à noite, que nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, se o sal perder a sua capacidade de salgar, para que presta? Para nada, a não ser jogado fora. Nós não podemos perder a nossa capacidade de salgar, nós não podemos perder a nossa capacidade de influenciar a sociedade. Nós vivemos numa sociedade insossa, insípida, porque nós estamos, como crentes em Cristo Jesus, perdendo a nossa capacidade de salgar o mundo, de fazer diferença neste mundo. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, luz que clareia, que mostra o caminho para Deus. Nesse processo de limpeza e de faxina do templo de Jerusalém, nos dias de Ezequias, algo me chamou a atenção. Veja só o texto. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, eles começaram a fazer uma grande festa, uma grande celebração, para a dedicação do altar, a rededicação do altar. Então, havia muitos animais a serem oferecidos a Deus. Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, né? Você se lembra que os sacerdotes também eram levitas. Lembram disso? Sacerdotes eram da tribo de Levi, só que descendentes de Arão. Só poderia ser sacerdote quem fosse da descendência de Arão. Tá? Quem não fosse da descendência de Arão atuava como levita. Deveria atuar como um levita, também no cuidado do templo, mas os sacerdotes tinham funções mais específicas. Como havia poucos sacerdotes, os levitas resolveram ajudá-lo. E os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem. Por quê? Porque os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Os levitas demoraram menos para se consagrar. Essa consagração aqui é uma consagração ritual que exigia uma série de cuidados para que eles estivessem preparados, então, para oferecer o sacrifício no templo, para o restabelecimento do culto no templo. Mas a verdade é que
houve uma diferença entre os sacerdotes e os levitas. Os levitas correram. A gente vai limpar logo nossa vida, vamos tirar logo tudo que está impedindo a nossa comunhão com Deus, vamos resolver esse negócio logo. Os sacerdotes já foram mais devagar. Deixa para amanhã a gente vai resolvendo. Aí chegou a hora de oferecer o sacrifício, não estavam prontos. Chegou a hora de fazer o que eles tinham que fazer, o que Deus ordenou que eles fizessem, eles não estavam prontos para a tarefa. A revista e atualizada, a edição revista e atualizada, diz que os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Meu irmão, tenha pressa em resolver a sua vida. Tenha pressa em fazer essa faxina no seu coração. A sua vida está passando, a minha vida está passando, os anos estão passando. Não continue do mesmo jeito. Não deixe a sua vida passar e você olhar para dentro de si mesmo. Eu continuo mesmo. Continuo do mesmo jeito. Não mudei nada. Não cresci em nada. Não aperfeiçoei nada. Corra. Que nós sejamos mais retos de coração para nos santificar. Que nós sejamos mais apressados para santificar as nossas vidas. Amém, irmãos? Tenha pressa de confessar o pecado, de abandonar o pecado, de limpar do seu coração tudo aquilo que contamina a sua vida. Não fique empurrando com a barriga decisões que você precisa tomar hoje na presença do Senhor. Não brinque com o pecado. Ele pode destruir você. Segundo lugar, despertamento espiritual que o Brasil precisa acontecerá quando o culto a Deus for estabelecido. Todo aquele processo de limpeza, de purificação do templo, tinha um objetivo maior. Qual era? O restabelecimento do culto, a volta da adoração a Deus, a volta da adoração ao Senhor. Adorar a Deus é honrá-lo sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. É dar-lhe o primeiro lugar em tudo que somos, temos e fazemos. É fazer com que ele de fato seja o número 1 da nossa vida, sendo o número 1 da nossa agenda, do nosso orçamento. Quando um povo adora a Deus, está honrando e dizendo para todo mundo que Ele é a pessoa mais importante da sua existência. Quando adoramos a Deus, o mundo consegue perceber que para nós não há pessoa tão honrada, tão importante quanto o Senhor. O nosso culto a Deus não pode acabar quando nós nos levantamos do templo. Nós precisamos continuar adorando, porque a adoração verdadeira é o nosso estilo de vida. No nosso dia a dia precisamos continuar honrando ao Senhor, honrando a Deus nos nossos negócios, nas nossas conversas, dentro do templo e fora do templo. Até no estacionamento, irmãos. O culto continua lá no estacionamento, tá? Nos nossos relacionamentos, lá dentro da nossa casa, o culto continua. Nos estudos. Por isso Deus está à procura, como disse Jesus, de verdadeiros adoradores. De adoradores que não deixem o culto acabar. De adoradores que não permitem que o culto se finde no momento que a gente dá o amém final aqui. Mas que adoradores que continuem adorando a Deus em todo o tempo. Adoradores que não se contentem em adorá-lo em momentos como este, mas que continuam adorando ao Senhor em todo o tempo. A partir do capítulo 29, verso 20, nós encontramos Ezequias acordando de madrugada para trabalhar no restabelecimento do culto a Deus. A casa do Senhor estava fechada e ele então se levanta para abrir a casa. Ele mandou limpar tudo, santificou os sacerdotes, restabeleceu o culto a Deus. E dessa forma Ezequias levou o povo a honrar a Deus sobre todas as coisas. Lendo esse texto, nós encontramos alguns elementos do culto. Nós precisamos adorar a Deus, irmãos, com unidade. Com unidade. No capítulo 30, você vai encontrar o povo querendo adorar a Deus através da Páscoa ou da celebração da Páscoa, que era o maior evento na história do povo de Israel. No capítulo 30, verso 5, você está aí comigo?
capítulo 30, verso 5, diz que então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando todo Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Verso 10, capítulo 30, verso 10. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, em Manassés e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, verso 11, no entanto, alguns homens de Azer, de Manassés, de Zebulon, humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre todo o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Deixe-me recapitular aqui rapidinho para vocês. A partir da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Nos dias do seu filho Roboão, houve uma divisão. Aquele reino que era formado por 12 tribos passou a ser dividido em 2 reinos, reino do norte, chamado Israel, reino do sul, chamado Judá. O reino do sul ficou composto por 2 tribos apenas, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos foram consideradas reino do norte, reino de Israel. O templo ficava onde? Ficava em Judá, ficava no sul, ficava no reino de Judá. O templo ficava lá. Justamente por causa disso que Jeroboão I resolveu levar o povo de Israel a se desviar do Senhor em Samaria, edificando outros altares, para que o povo não tivesse que ir a Jerusalém para adorar a Deus. Mas agora, nesse momento de volta para Deus, Ezequias manda os correios, manda mensageiros por todo Israel, não apenas nas tribos de Benjamim, de Judá, mas por todas as outras 10 tribos. Ele manda pessoas levando cartas e convidando todos para irem a Jerusalém e se prostrarem diante do Senhor e se consagrarem ao Senhor e voltarem-se para Deus. Muitos, quando ouviram o convite, zombaram deles e os expuseram ao ridículo. Mas alguns disseram, não, nós vamos lá adorar a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor. Em Judá, entretanto, a mão de Deus provocou unidade no meio do povo. Provocou unidade de pensamentos. Aí no verso 12, capítulo 30, verso 12. Unidade de pensamento para executarem o que o rei e seus oficiais haviam ordenado. Queridos, o culto é um momento especial na vida da igreja, para toda a igreja, desde as crianças até os mais idosos. Quando nós não atendemos ao convite do Senhor para o culto, nós é que saímos perdendo. A palavra de Deus nos diz em João, capítulo 17, verso 21, rogo por aqueles que crerão em mim, somos nós, e tantos outros que ao longo dos séculos creram em Jesus, rogo por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam, o que, irmãos? Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, é por meio da unidade que o Brasil há de se voltar para Deus, é por meio da unidade da igreja que o Brasil há de se voltar para Deus. Senão, se o Brasil não encontrar, se o povo brasileiro não encontrar unidade na igreja, vai encontrar onde? Porque só na igreja existe, ou pode existir, ou deveria existir, o milagre da unidade. A unidade é um milagre, porque ela acontece numa diversidade de pensamentos, de ideias, de opiniões. Somos diversos nas nossas formações, no nosso jeito de ser, no nosso temperamento, um monte de coisa. Mas Deus pode promover, apesar disso, unidade.
unidade de propósito, unidade para adoração a Deus, para evangelização, para ganharmos pessoas para Jesus, para compartilharmos o seu amor. E é isso que ele deseja. Paulo Mazzoni disse que onde há concordância e unidade, o impossível acontece. Às vezes a gente quer o impossível, mas a gente não quer concordância e unidade. Não quer concordância e unidade. E aí não protege a unidade da igreja. Quando nos unimos para adorar, nós atraímos as pessoas para Deus. Quando nos unimos para adorar a Deus, atraímos as pessoas para Deus. Segundo lugar, precisamos adorar ao Senhor com dedicação. Segundo Crônicas 29, 31, nos diz que agora vos consagrastes vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Minha gente querida, nós vivemos num contexto de culto muito diferente daquele do Antigo Testamento. Muito diferente. Porque normalmente hoje a gente procura participar de um culto para receber alguma coisa, não é verdade? A gente procura um culto para a gente receber. O que é que Deus vai falar comigo hoje? O que é que Deus vai fazer para mim hoje? O que é que eu vou receber nesse culto? O que é que eu vou receber naquele outro culto? Mas o culto no Antigo Testamento não era para receber alguma coisa, era para dar alguma coisa a Deus. A essência do culto no Antigo Testamento é a oferta. É a oferta. Pastor, você vai falar de dinheiro? Não estou falando de dinheiro. Estou falando que o culto no Antigo Testamento era simplesmente a dedicação de alguma coisa a Deus. E no Antigo Testamento, Deus quebrava o galho do adorador, porque ele poderia oferecer um animal ou poderia oferecer um cereal, dependendo das suas posses, para a oferta do culto. Estou dizendo que Deus quebrava o galho, porque no Antigo Testamento era possível colocar um substituto no altar. No Novo Testamento, como nós recitamos juntos, Romanos 12, verso 1, somos nós que vamos para o altar. Sou eu e você que vamos para o altar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo representa a totalidade do nosso ser, de tudo aquilo que nós somos, que precisa ir para o altar. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: rogo-vos, meus irmãos, pelas compaixões de Deus, que vos apresenteis como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No Novo Testamento, meu irmão, você não tem substituto. No Novo Testamento, eu e você que temos que ir para o altar. A minha vida e a sua vida que precisam ir para o altar. Hoje, infelizmente, nós vivemos um culto um tanto quanto distorcido, quando nós queremos apenas participar do culto para receber alguma coisa de Deus e não para oferecer a Deus aquilo que Ele merece, aquilo que Ele deseja. O povo obedeceu à ordem do rei e todos passaram realmente a se dedicar ao Senhor. Veja o que aconteceu. Então disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocausto. Você vê aqui a espontaneidade do povo, e justamente isso corrobora com 2 Coríntios 9, verso 7. Você pode ler comigo ali na tela? Todos juntos? Cada um não, nem por a quem contribui com alegria. Abra sua Bíblia aí no capítulo 31. Aliás, eu acho que está aqui na tela também. Você pode acompanhar aqui na tela. Olha só o que aconteceu no capítulo 31. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade. Deram com generosidade o melhor. Não deram o pior, não. Não deram qualquer coisa, não deram a sobra, não. Não deram a sobra.
deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Essa era a moeda daquela época, né? As pessoas davam as suas ofertas a partir da sua safra. Trouxeram o dízimo de tudo, não era o dízimo de uma parte, mas o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. E começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º mês. Tudo isso, esse foi o tempo que as pessoas levaram justamente para dedicar a Deus tudo que tinham para dedicar. Verso 8 diz, quando Ezequias e seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram a Deus, louvaram o Senhor e abençoaram o povo de Israel. Meus irmãos, quando adoramos a Deus com os nossos bens, nós estamos dizendo para todo mundo que Deus é o dono e Senhor das nossas vidas e dos nossos bens. Amém, irmãos? Deus, de fato, é dono da nossa vida. Deus, de fato, é o dono dos bens que estão nas nossas mãos, que não são nossos. Não são nossos. Lembra? Para a eternidade você não vai levar nada. Você lembra disso? Precisamos adorar a Deus com os nossos bens. Precisamos adorar a Deus com a nossa vida. E precisamos ser fiéis a Deus. Louva a Deus, irmãos, porque a fidelidade de Deus não depende da nossa. A Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo. Ainda que permaneçamos, ainda que sejamos, melhor dizendo, infiéis, Deus permanece fiel. Glória a Deus por isso. E se a fidelidade de Deus dependesse da minha, da sua, estava perdido. Nós estaríamos perdidos. Você tem sido fiel, meu irmão? Pastor, dízimo, meu irmão, é o mínimo. É o mínimo que eu e você podemos devolver a Deus. Devolver? É, devolver. Você não está pagando o dízimo. Você não está sendo obrigado a entregar o dízimo. Nada disso. Mas é um ato de gratidão. É um ato de gratidão por aquilo que Deus fez na sua vida. Quem depositou aquilo que entrou na sua conta não foi a sua empresa. Não foi um órgão público, não foi o governo. Quem depositou lá foi Deus. Foi o Senhor. Então a gente devolve um pedaço para Deus, para a gente dizer, Senhor, muito obrigado. Com uma atitude de gratidão a Deus. Uma atitude de gratidão. Você tem sido fiel a Deus. Peça a Deus. Pastor, não tem recebido nem salário, né? O governo está atrasando salário, está atrasando isso e tal, as empresas estão quebrando. Peça a Deus, Senhor, ajuda-me a ser fiel. Ajuda o governo a pagar o salário que está atrasado. Ajuda-me a colocar a minha vida em ordem. Em nome de Jesus, meu irmão. Precisamos adorar a Deus com a disposição de obedecer a Deus. A palavra de Deus diz, não sejam como seus pais e seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, de maneira que Ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor, tragam ao santuário que Ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Nós precisamos adorar a Deus com a disposição de obedecer. Porque quando a gente adora a Deus sem a disposição de obedecer, é perda de tempo. Jesus disse que essa adoração é vã. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, disse Jesus. Em vão me adoram.
Se a gente adora a Deus para levantar as mãos, para nos prostrarmos diante dEle, mas para a gente sair ali e não obedecer a Deus, a nossa adoração foi vã, foi tempo jogado fora, no lixo. No lixo. O povo que atendeu ao chamado estava com o coração aberto e sensível para obedecer a Deus. Quando adoramos a Deus com o coração aberto para obedecer, estamos dizendo para todo mundo que somos sensíveis à sua voz e à sua palavra. Precisamos adorar a Deus também com exclusividade, tudo isso para restabelecer o culto. Precisamos adorar a Deus com exclusividade. Olha só o que aconteceu. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as pedras sagradas, derrubaram os postes sagrados, eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Eu não estou dizendo com esse texto aqui que você deve sair daqui e destruir qualquer altar que você encontrar pela rua. Mas que você deve destruir qualquer altar que esteja dentro de você, você deve. Porque os ídolos são feitos de metais, mas são ídolos também, às vezes, mentais. Existem ídolos de metais e existem ídolos mentais que nós construímos dentro de nós. Saia daqui destruindo todos eles que estejam dentro de você, para que você adore a Deus com exclusividade, para que não haja outro Deus na sua vida, para que você obedeça ao primeiro mandamento. Lembra do primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Não tenha um coração dividido, não tenha um coração pela metade, por adorar a Deus e adorar a um outro Deus também. Que haja na sua vida somente o Senhor como Deus. Que somente o Senhor seja de fato Deus da sua vida. Não dá para adorar a dois senhores. Quando adoramos a Deus com exclusividade, mostramos para todo mundo que não há outro Deus na nossa vida. Amém, minha gente? Precisamos adorar a Deus também com sinceridade. Com sinceridade. O que diz a palavra? Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e reto. Em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. E o verso 21 diz, em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus, trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Tudo que ele fez com um coração sincero na presença do Senhor. O coração dividido é próprio da falsidade. Adorar a Deus de todo o coração é adorá-lo com sinceridade. Quando adoramos a Deus com sinceridade, Ele recebe a nossa adoração. E o mundo vê que o Evangelho para nós não é passatempo, não é brincadeira, é o nosso estilo de vida. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Deus quer restabelecer o seu ministério. Deus quer restabelecer o seu culto, a sua qualidade como adorador que Ele está procurando. Eu e você somos o templo onde Deus espera ser cultuado e adorado o tempo todo. Deus quer restabelecer o culto na nossa vida. Deus quer restabelecer o nosso ministério, em nome de Jesus. O avivamento, o despertamento espiritual que o Brasil precisa acontecerá também quando nós tivermos uma aliança com Deus. Diz o texto que Ezequias falou o seguinte ao povo de Israel, no verso 29, capítulo 29, verso 10, diz, pretendo, pois agora, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel. Pretendo fazer uma aliança. A aliança, meus irmãos, é o compromisso que nós assumimos com Deus. Se você já se casou, você colocou uma aliança no seu dedo por conta de um compromisso que você assumiu com uma pessoa amada. É um compromisso de amor, é uma aliança de amor. A nossa aliança com Deus também é uma aliança de amor, porque nós o amamos sobre tudo, sobre todos, sobre todas as pessoas, sobre tudo que existe nesse mundo. Nós nos comprometemos com Ele, nós nos aliançamos com Ele e nos dispomos a viver exclusivamente para Ele.
Ezequias disse: eu quero conduzir o povo a uma aliança com Deus. Eu quero conduzir você, meu irmão, a uma aliança com Deus hoje, se você ainda não tem. Que você a tenha a partir de hoje. Se você já tem, que você a renove hoje. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele povo que Deus queria usar para ser um grande referencial para o mundo. Deus disse a respeito dele: este povo quebrou a minha aliança. Este povo não foi fiel à minha aliança. Então, em nome de Jesus, renove a sua aliança com o Senhor, ou assuma uma aliança com Deus a partir de hoje. Em último lugar, este avivamento acontecerá quando eu e você formos homens e mulheres de Deus para a nossa geração. Para a nossa geração. Diz o texto que Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Naquela linguagem mais antiga, das versões bíblicas antigas, ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias foi um homem de Deus para a sua geração. Ezequias levou um povo inteiro a voltar-se para o seu Deus. Deus quer usar você para levar a sua escola a voltar-se para Deus, para levar a sua classe a voltar-se para Deus, para levar os seus amigos a voltarem-se para Deus, a levar os seus companheiros de trabalho a se voltarem para Deus. Deus quer usar você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, para levar a sua família de volta para Deus. Deus quer usar você para levar os seus parentes, os seus vizinhos de volta para Deus. E certamente, se isso acontecer, haverá um grande avivamento no nosso país. A palavra de Deus nos diz, olha só o que Ezequias disse: meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e os servirem. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem. Não seja negligente, meu irmão. Não seja negligente. Paulo disse a Timóteo: não negligencie o dom de Deus que há em ti. Use para a glória de Deus e para a edificação do seu povo, que é a igreja do Senhor. Não seja negligente. Levante-se para servir. Levante-se para conduzir o povo de Deus, o povo do Brasil, melhor dizendo, a uma grande volta para Deus, a um grande avivamento espiritual. Deus pode contar com você? Esse avivamento pode começar em você? Pode começar a partir de você? Feche seus olhos nesse momento e ore a Deus com a gente.